não tinha sido gerada ainda. Tá. Ou Adão, ele falhou no discipulado, que eu duvido, né? Mas assim, se a gente pegar o que foi dito, a gente vai ver que falou alguma coisa parecida, né? A serpente trouxe algo parecido, mas convenceu, então, a Eva. Se eles estivessem em unidade como Deus queria, eu te garanto que dificilmente aquilo teria acontecido. E aí o prejuízo foi tremendo. E eu quero trazer para cada um de nós nessa noite que quando faltar unidade entre nós teremos um grande prejuízo. Quando faltar unidade entre eu e a Raquel, entre o marido e a esposa e o marido, nós vamos ter problemas. Quando faltar unidade entre nós e as nossas filhas, nós teremos um prejuízo como família. Então, importante unidade, muito importante. Porque nós vamos ver nessa própria família, né, depois os filhos, um filho se voltou contra o outro. E foi lá e matou o outro. Então, essa família tinha unidade? Não. Bem, então, importante isso? Muito importante. Muito importante. Tá? Então, nós temos que buscar nesses dias a ter unidade entre os casais, porque a igreja, ela é composta por famílias, né? E a igreja que vai acessar o trono de Deus naquele dia que Jesus veio buscar a igreja, nós vamos participar das bodas do Cordeiro juntos, é a família que conservar a unidade. Ninguém entra. Vocês entendem isso? Então, os filhos têm que estar unidos aos pais. E tudo que o inimigo precisa para destruir a tua família é uma semente de divisão. É uma palavra diferente, parecida, né? Eu escuto muito assim, mas o pastor fulano, ele falou tal coisa, trazendo uma novidade. Aí eu digo, qual é o princípio? Onde está na Bíblia isso? Então nós temos que ter esse conhecimento para rebater, porque serão dias de muitas vozes. Nós temos que ter convicção naquilo que nós falamos, fazemos e vivemos. Nós estamos vivendo um tempo que o Evangelho ele precisa ser vivido, não falado. Jesus já condenou lá atrás, né? Ele olhou para os religiosos e disse, olha, vocês são atores, né? Parem com isso. Vamos viver realmente aquilo que a gente prega, aquilo que a gente faz, né? Aquilo que a gente é ensinado para fazer. Então Jesus traz essa palavra, pode parecer uma palavra dura, mas é muito interessante a gente se examinar. Esse culto é um culto de exame. O que realmente é prática, conhecimento e prática, e o que é conhecimento e alguma coisa parecida com a prática, que é, então, um teatro. Ele falou, né, hipócritas, que era aquela máscara, né, que o povo usava para fazer, então, um teatro na época. Amém? Vocês estão entendendo? Sim. Interessante isso? Sim. Muito interessante, né? João 17, 19 e 21. Tu vai ter como botar aí ou obra aqui? João 17, 19 e 21. Jesus ele vai fazer uma oração por nós. Né? Ele faz a oração buscando algo interessante. Ó. Em favor deles, diga, é comigo. É comigo. É comigo. Então, em favor deles, eu me santifico, Jesus falando, para que também eles sejam santificados pela verdade. Então, nós, para viver a unidade, nós temos que viver a verdade. Uma das coisas que traz confusão dentro da família é a falta da verdade. Eu, às vezes, estou falando uma coisa, mas não é aquela coisa. Tem que ser, aquilo tem que ser vivido. Ah, mas se eu falar desse jeito, vai criar um... Não vai. Eu garanto para vocês que não vai. Peça para o Espírito Santo direção, que ele vai te ajudar nessa hora, então. A minha oração não é apenas por eles. Peço também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Para que todos sejam... Isso é unidade. Pai, como tu está em mim e eu estou em ti,
que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só como é interessante a unidade. Nós conectados a Deus, nós cantamos, né? O véu se rasgou, nós temos os acessos todos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Não tem essa coisa, nós precisamos ir lá na igreja, porque lá o sacerdote, claro, nós estamos cultuando, tem que ter alguém liderando, né? Porque a palavra de Deus diz que nós somos importantes na condução do rebanho, né? A levar o rebanho a uma maturidade. Mas o que Jesus fez foi te colocar na mão uma arma, né? Algo que tu tem acesso, tu pode ter revelações da presença de Deus. E nós temos que andar em unidade, então, debaixo de um cajado, então, né? De pastoral, tá? Mas ali, afinal, diz que quando nós alcançamos a unidade, o mundo vai crer. Por que tem que se fazer tanta coisa para o povo crer que Jesus é o Senhor? Por que tem que ter tanta estratégia para o povo acessar a igreja? Eu escuto tanta coisa. Quem sabe a gente começa a entregar cesto básico. Olha, eu garanto para vocês, se a igreja começasse a dar cesto básico, isso aqui estava cheio. A Maringá vinha toda para cá. Com certeza, eu garanto para vocês isso. Já vivi em outros lugares isso. Eu lembro que no quartel começaram a dar a sobra da comida, faziam uma marmita e começaram a entregar. Aquilo virou um caos. Lá no bairro Bonfim, em Porto Alegre. Virou um caos, trancou a rua. Eles brigavam. Eles se avançavam na comida, que nem bicho. E aí o comandante disse, não, a partir de hoje não tem mais. Então, se a gente fizer isso, nós vamos atrair um público. Assim como Jesus fez. Jesus começou a multiplicar pão e peixe e o povo, a grande multidão veio. Não é que a gente não queira a multidão, mas nós temos que ter entendimento naquilo que Deus quer. A pessoa que entrar aqui, ela tem que entrar dentro de um processo de crescimento. Ela tem que querer fazer parte do corpo de Cristo. Ela tem que entrar em unidade com a gente, de mente, de pensamento, de conhecimento da palavra de Deus, da vontade de Deus. E não vir só pelo pão, ou pela roupa, ou por uma ajuda que a gente vai dar. Não quer dizer que nós não vamos deixar de fazer isso também. Tá? Então isso é uma coisa muito interessante. Nós podemos entender então a unidade como uma comunhão. Comunhão é nós termos algo em comum, não é isso? O que nós temos em comum como igreja? Vocês estão tão sérios, gente. O papo é sério. O papo é sério. É sério, mas nos leva à eternidade. Nos dá vitória. Amém. Glória a Deus. Eu acredito que vocês querem vitória, né? É estratégia, gente. Se tu tiver uma empresa e tu não tiver unidade na empresa, tu vai falir, isso é certo. Se trabalhar com uma equipe e essa equipe não tiver unidade, acabou. Entende? Nós já provamos disso também. Trabalhava com uma equipe, a equipe não tinha unidade, vai até um tempo e... Corpo dividido. A palavra diz, né? Então, é um princípio espiritual. Todo corpo dividido contra si mesmo não prospera, não persevera, não vence, não tem jeito. Por isso é importante a família estar conectada. Porque assim, o casal vai ser modelo para outros casais. O marido vai ser modelo para outros maridos. A esposa para outras esposas. Os filhos para outros filhos. Bem? É interessante. Vou pegar a fala aquela, né? Esses dias nós ouvimos que tinha gente brava porque nós vamos fazer agora, em março, 41 anos de casado. E teu pai não se separou da tua mãe, nós ouvimos. Ai, meu Deus. Gente brava porque a gente está junto, hein? e vai continuar junto assim, conforme diz a palavra de Deus. Bem, Os amigos das gurias reclamando que nós somos casados até hoje. Amigos da Priscila. Da Priscila. Vocês entendem? Então, meu pai já está separado por tantos anos, mas a gente continua e vamos perseverar então
nessa doutrina dos apóstolos. Amém? Então nós podemos pensar em comunhão, a unidade, tá? Então tem algo em comum. Nós temos em comum o quê? O mesmo Deus, o mesmo Jesus, o mesmo Espírito, a mesma palavra, né? Nós estamos no mesmo corpo, nós falamos a mesma língua. Atos 2:44 diz: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vocês acham que nós temos tudo em comum aqui, Ministério Shalom? Não, né? Então eu quero fazer um convite essa noite para a gente começar a entrar em algo comum. Amém? Eu me desafiar a ser um contigo e tu comigo. Crescer nisso. Amém? Crescer e a gente vai multiplicar esse ensinamento, então, de Jesus para nós. Então, a unidade, ela existe quando acontece isso, né? Nós somos algo em comum. Nós temos algo em comum como igreja. Amém? Lá em 1 Coríntios 12, 13, o apóstolo Paulo vai falar isso. Pode botar ali. Se tu for rápido. Pois também todos nós fomos batizados por um só Espírito, olha só isso, né? A unidade, para constituir um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Portanto, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Muitos membros, muitas pessoas diferentes, né? Mas um só corpo. E a igreja, eu falo que Deus tem me dado assim, uma revelação muito tremenda nesses dias. Nós fatiamos a igreja. Eu já ouvi falar assim, ó, tem igreja para todos os gostos. Glória a Deus por isso, mas nós somos um corpo. Nós somos uma igreja. Quando Deus olha, né, do céu, a adoração que está acontecendo nesse dia, e no dia de ontem, nos dias que, né, acontece a adoração, Ele não olha, olha lá o que está acontecendo lá no Ministério Shalom, olha o que está acontecendo lá na Assembleia de Deus, olha o que está acontecendo na Quadrangular. Olha lá o meu povo, a minha igreja. Minha noiva, nós não somos mais bonitinhos ou melhores que ninguém. Nós temos que orar a partir dessa noite por unidade, orar pelos pastores, orar pelas igrejas, para que se unam, se acheguem, porque é um clamor a nível de mundo. Foi isso que os apóstolos então trouxeram para nós nesse tempo. Amém? A unidade se externa a partir da vivência do mandamento de reciprocidade. Olha só uma coisa interessante, seja, uns aos outros. O grande problema é que eu venho para a igreja e eu tenho que mudar esse pensamento. Eu vou para a igreja, por isso que eu falei para vocês, né? Ó, lá estão dando cesto básico, então eu vou para a igreja para pegar um cesto básico. Eu vou para a igreja porque eu estou doente, aí eu vou ser curado, né? Mas não é esse o objetivo. Eu vou ser curado também, eu vou ser abençoado também. Mas eu tenho que ter esse entendimento que Jesus, quando ele se deu por nós como servo dos servos. Então eu tenho que entender que eu posso servir alguém também. Quando eu entro nesse lugar e eu começo a ver os irmãos e o Espírito começa a abençoar, eu estimulo vocês a fazer esse exercício. Eu fico pensando, Pai, abençoa Raquel. Nós estamos nesse culto, mas abençoa. Começa, abençoa o Maurílio, abençoa a Thaís, Rodrigo, Vanderlei. A hora que eu nome, começa a falar, Senhor, abençoa. Só abençoa. Só isso. Pai, abençoa. Irmã e a Juliana que vão viajar amanhã cedo. Guarda eles. Tu só começa a pensar. E a Bíblia diz que o Senhor faz, infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos. Não, eu vou orar. Nessa semana eu vou orar pelo Maninho ou pela Fabiana. Vou orar. Não, mas já começa aqui. Começa a treinar a tua mente a estar em constante
constante oração. Então, uns para os outros é isso. O que eu posso servir vocês? O que eu posso servir? Como eu posso servir? Como eu posso melhorar o serviço na direção de vocês? E vocês também pensam dessa maneira. Como é que eu posso servir o apóstolo, os irmãos? Como eu posso fazer? O que eu posso fazer? Sempre tem uma coisa interessante. Eu tenho listado aqui algumas coisas interessantes. Que eu não vou ler os textos, tá? Senão o relógio ele é meio contra mim. Mas assim, ó, nessa questão do uns aos outros, do servir, nós podemos amar e honrar. A Bíblia diz que aquele que ama a Deus, que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, o que é? Mentiroso. Mentiroso. E os mentirosos, eles vão ficar fora. É outro reino, entende? É outro rei. É outro Deus, o Deus da mentira, entende? Então, não, eu vou lá no culto que eu amo a Deus, mas eu não suporto ver a cara do fulano. Mas nem você me olha com cara feia. Vocês entendem? Então, se acontece alguma coisa, esse culto, inclusive, é para eu me examinar e fazer um concerto com o irmão. Eu já vi gente entrar na ceia e dizer, eu não vou participar da ceia porque eu tenho algo com... Eu te digo, está errado, está errado. Tu deve participar da ceia e tu deve fazer um propósito com o Espírito de Deus, com o próprio Deus, de fazer um concerto com esse irmão. Muitos membros e um só corpo, né? Gente diferente. Né? A gente pode pegar os temperamentos aqui, né? Um é colérico, o outro é melancólico, o outro é o quê? Fleumático e o outro é sanguíneo. Tá? Cada um tem um estilo. Eu não gosto, aquela é muito saliente, né? Porque eu sou mais cometido, mas é o mesmo corpo. Senhor, me dá amor pelo... Né? Eu não consigo olhar para a cara da criatura. Senhor, me dá amor por ele. E aí tu vai ver o 20 a mim acontecendo, né? Às vezes é um fardo, às vezes é um jugo, né? Pô, tem que andar com... O jugo é isso, né? Tu andar com alguém, e às vezes o jugo é complicado, viu? Mas quando eu pego o jugo de Jesus e o fardo de Jesus, eu começo a mudar, eu começo a operar uma metanoia, uma mudança de mente, e eu vou dar, então, fruto. Ou a honra, eu quero dizer para vocês algo assim muito interessante. Honra e desonra. Eu preciso aprender a honrar. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e viva longos dias sobre a terra. Aí a pessoa não honra pai e mãe e acha que vai ser a última bolachinha do pacote que vai dar certo. Não vai dar certo. É princípio de Deus. Vai quebrar a cara. Eu garanto. O êxito está na honra. Mas tem as sutilezas da honra também. Tem situações que nós operamos com desonra e a gente quer o êxito. Então nós temos que entender, o que eu faço honra a Deus, o que eu faço traz honra para o meu irmão ou não. Meu irmão pode até não saber, mas Deus está vendo. Então nós temos que fazer esse estar em unidade, gente, vai denunciar então ações de amor e de honra. Outra coisa, servir. Gálatas 5:21 ele vai falar, 5:13, ele vai falar sobre servir. Eu preciso aprender a servir. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Contudo, não usem a liberdade para dar ocasião à carne, mas sirvam uns aos outros por meio do amor. Quer dizer, olha, não sejam carnais. Não, eu não tenho obrigação, né? Deus me deu liberdade para fazer o que eu quiser, mas Ele manda servir. Então é o princípio. Sujeitar-se, suportar e perdoar. Aqui quando fala suportar, não é aquela criatura que é mala, né? Que tem que estar carregando. Não é isso. É realmente dar suporte e realmente vir com perdão. Instruir e aconselhar. Trazer uma instrução, olha, fulano, vem cá, quero falar contigo. Olha, cara,
Tem que trazer essa instrução. Tiago 5,16, ele vai falar sobre confessar pecados e perdoar. Tudo isso aí é serviço. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Aqui, o apóstolo Tiago está falando ele fala dos presbíteros, aqueles que são líderes sobre nós. Tá? Se eu tivesse que levar alguma coisa, levaria para quem? Apóstolo Wagner, apóstolo René, né? Apóstolo René levaria para apóstolo John Kelly, e assim, é importante nós termos a cobertura. Alguém que nos traga luz mesmo no meio do pecado. Olha, preciso falar contigo, está acontecendo assim. Aí, confessa o pecado, a oração ela vai trazer algo eficaz, então, para a gente voltar então a ter essa unidade. Admoestar, né? Trazer essa advertência, essa repreensão, que é importante, gente. A Bíblia diz que aquele que for repreendido e se arrepender, ele vai ser restaurado, senão não. Então eu ter esse cuidado com o corpo e principalmente com a unidade do corpo. Ser hospitaleiro é um dos quesitos para alguém operar no reino de Deus, para ser um obreiro, né? É ser hospitaleiro. Não é uma coisa muito fácil, mas tem que ser treinado, tem que ser praticado, né? Nós temos que buscar isso aí. Consolar e edificar, levar as cargas, isso é importante, né? O discipulado tem momentos que ele leva cargas. Então nós temos que nos preparar, né, para esse processo, para quando a gente chegar num nível de maturidade e liderança, né, e tiver discípulos debaixo de nós, a gente poder então levar as cargas. Amém? Vocês querem isso? Amém. E por fim aqui lavar os pés. Lavar os pés. Eu acho muito interessante a palavra João 13,14. Aproveitar o Rodrigo ali. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os pés de vocês, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Quando Jesus vai lavar o pé dos discípulos, é Pedro, né, que diz, olha, se tu é o Senhor, não lava. Se tu não deixar eu lavar os pés, tu não tem nada comigo. Se vocês não deixar eu servir vocês não têm nada comigo. Vocês ouviram? Se vocês não deixar eu lavar os pés de vocês não têm nada comigo. E assim também, vocês podem olhar para os irmãos, olha, se eu não puder servir vocês dessa maneira, nós não temos nada uns com os outros. Nós simplesmente somos assistentes de cultos. Se eu não puder servir o pobre, o carente, aquele que precisa de Deus lá fora, né? O miserável, o amaldiçoado, que diz que aquele que não tem Deus é maldito. Se eu não puder, eu não sou digno de ser discípulo de Jesus. Interessante que nessa fala de unidade, eu já ouvi muita coisa. Muita coisa. E nós não temos a cultura de unidade. Nem na família. Nem na família. Quando a gente fala de um familiar, isso tem nome, isso é fofoca. A nossa boca tem que abençoar. Se a pessoa vai querer ou não, isso não é problema nosso, mas liberar uma palavra abençoadora. Olha só os motivos que nós trazemos, tá? Direção de Deus. Muitos não querem ter essa questão de unidade porque dizem que a direção de Deus me disse para eu não me misturar. Eu sou um querubim ungido. Teve um que fez isso, né? Diz que a Bíblia diz que ele caiu como um raio. Direção de Deus. E aí eu quero trazer uma coisa para vocês. Tem muita coisa que está vindo assim, como direção de Deus, que não tem princípio que sustente.
Não é a direção de Deus. Deus ele não se confunde. Ele não fala uma coisa e depois faz outra. Deus é Deus. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele vai ser assim eternamente. Aquilo que ele disse vai ser. Então não tem se ele disse para a gente ser um, se Jesus orou para ser um, se o Espírito está trabalhando para que a gente seja um, não tem esse negócio aqui que Deus me disse, foi uma direção dele, né? Que eu não tenho que perder tempo com essas coisas. Eu tenho um outro ministério, papo furado, o nome disso. Papo furado. Não, agora eu só me encontro com os apóstolos, com os profetas. Eu não preciso estar na comunhão. Tu tem que estar na comunhão no corpo, sim. Tu tem que ter uma igreja. Tu tem que ter um pastor sobre a tua vida. É isso que a Bíblia diz. Amém? Tá pesado o assunto? Não. Tá bom? Vocês estão com a carinha, então. Desânimo. Olha, isso é uma coisa para esses dias. Desânimo. A gente corre, né? E quando Deus nos chama para fazer alguma coisa, eu estou cansado. Eu estou desanimado. Cheguei de viagem hoje, a viagem foi cansativa. Então a gente vai assim, tá? Então não tem uma disposição de aprofundar relacionamentos porque está desanimado. Então eu tenho que buscar o quê? O ânimo de Deus. Deus, olha, estou me estranhando. Então, olha, não estou mais querendo nem ir na igreja, não estou mais nem querendo ir na cela, não estou nem querendo mais falar com os irmãos, nem quando o irmão me dá um oi no WhatsApp, eu já está irmão, me incomodando. Bem, então desânimo, nós temos que cuidar. Mágoas, o nome já diz, gente, água, água suja, né? Nós temos que cuidar, tá? Foram magoados, deixaram aquela água ali. Se decepcionaram, né? Então, não quero mais saber de unidade. Orgulho. Não reconhece as suas necessidades e dificuldades próprias. E alguns pensam assim, por que eu vou andar com o Maurílio? Não tem nada para me acrescentar. Vocês lembram que tem o servir, né? De repente, ele não vai me trazer, de repente, um conhecimento. Né? Pode me trazer. Já trouxe. Mas aí eu tenho na direção dele. E nós juntos crescemos. E algo interessante que quando Jesus te chamou para ser um discípulo dele e fazer discípulos, é uma estratégia tremenda isso. Vocês já prestaram atenção nisso? Quando ele me chama, olha, eu quero que tu seja meu discípulo. Discípulo é um aluno obediente. Discípulo é um aluno que aprende. Como é que é? Ela sempre diz, né? Houve aprendizagem. O que Jesus quer é isso, foi ensinado algo e houve aprendizagem. Ou não. Mas é essa pessoa que aprende. Quando tu aprendeu determinadas coisas, tu começou a crescer, vai chegar um novinho e tu vai ensinar. Não é isso? Olha a estratégia de Jesus. Quando tu começa a ensinar alguém, vocês já tiveram essa oportunidade. Quando tu começa a ensinar alguém, tu precisa orar mais? Sim. Não vem aquele pensamento assim, puxa vida, agora eu estou ajudando fulano, eu tenho que orar mais. Aí tu começa a orar mais. Agora eu vou ensinar fulano sobre a oração, então eu tenho que pegar os textos, eu vou começar a ler a Bíblia mais. Não é assim? Agora eu vou começar a trabalhar com a vida do fulano e ele está cheio de demônio, eu tenho que expulsar os demônios. Então eu vou ter que me encher de unção, então eu vou fazer um jejum, ou 2, ou 3, ou 21 dias. Tem uns que é 40 dias, né? Para soltar mesmo. Entende? Então, é uma estratégia de Jesus tremenda, porque ele faz tu crescer, né? E quando tu entra nesse processo de discipulado, tu acha que tu é o grandão. Eu melhor líder dessa igreja aqui. Vou ganhar muitas vidas. Amém. Né? Mas assim, aí tu começa a trabalhar, tu bota a mão no arado, aí tu diz, meu Deus, tem esse tipo de terra, tem aquele tipo de terra, né? Tem esse aparelho, tem aquele boi quebrado, eu tenho que tirar ele, tem não sei o que, tu vai começar a mexer. Tu vai crescer então como discípulo de Jesus.
E por fim, aqui nessa parte, o egoísmo, simples assim. A palavra diz que o solitário busca o seu próprio interesse. Então tem gente que quer, eu não estou interessado. Eu vejo líderes assim. É feita a chamada, uma minoria faz um esforço, está junto, e outra, não, essa reunião aí não me interessa. Gente que poderia acrescentar muita coisa. Então nós temos que ficar atentos a isso. Amém? Descrença também é outra coisa que... Tem gente que fala assim, ó, que essa palavra não é para os dias de hoje. Então concentra na eternidade, né? Olha o que a palavra... No céu teremos unidade. Aqui Deus inventou a igreja. Olha só. Mas não é assim. Não é assim. Nós temos que, a igreja, ela vai trabalhar a unidade para nos levar, então, à eternidade. Amém? Olha o que Deus diz a respeito disso. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Unidade. Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Amém? Então nós precisamos realmente ser esses canais dessa transformação. Esse ano é um ano de buscar o Espírito Santo. Mas é o ano do Espírito Santo. É só o que tu escuta falando. O Espírito está falando. O Espírito está falando. Se tem alguma coisa falando diferente, está fora de sintonia, tem que ser sintonizado. E hoje o que nós podemos fazer na direção dessas outras vozes é orar. Pedindo para o Senhor tem misericórdia. Tem misericórdia desse povo. Tem misericórdia. Então, o que pode afetar a nossa unidade, tá? Uma coisa que é interessante é assim, ó, é impossível. O que eu falei? Impossível. O que eu falei mesmo? Impossível. É impossível eu ter unidade, comunhão com o Espírito de Deus. É impossível eu ter comunhão com Deus. É impossível ter comunhão com Jesus se eu não tiver comunhão com os irmãos. Impossível. Impossível. Então isso é muito interessante. E uma coisa que pode fazer estragar a nossa comunhão é o que a Bíblia chama de iniquidades. As vossas iniquidades, Isaías fala isso, né? 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de nós, para que vos não ouça. Então, quer dizer, se eu não tenho comunhão com o meu irmão, Deus não vai prestar atenção na gente. Amém? Deus não vai prestar atenção. Aqui tem uma série de coisas que a gente escuta, né? Mas é interessante, assim, sobre as dificuldades de unidade. A pessoa, ela não quer entrar porque ela tem alguma situação e ela diz que não precisa se arrepender. Já se arrependeu uma vez, então os evangelhos assim, meio quebrados, né? Mas a gente tem que se arrepender diariamente. A Bíblia diz que nós devemos desenvolver a nossa conversão. Não, eu já aceitei Jesus lá, estava até comentando com aquela viagem sobre, lá na minha adolescência, né? Ela falou no vinho, depois do vinho, né? Aí eu me converti, né? Me converti, foi muito interessante, assim, né? Foi um impacto. Foi um impacto. O encontro com Deus realmente assim, uma coisa assim. Eu não me lembro a palavra, eu não me lembro quem pregou, eu lembro que alguém ministrou sobre a minha vida. E ali eu tinha o chamado, Isaías 6, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Essa foi a palavra do meu chamado, naquele dia. Amém? Houve uma conspiração do Espírito para que eu fosse, então, naquele lugar. Eu poderia dizer assim, não, mas eu já me arrependi lá na General Neto, lá no porão, lá
aquele cultinho de jovens. Está resolvido. Jesus toma conta da minha vida, recebi o chamado e acabou. Não. Olha quantos anos, quantas vezes os pés de Jesus, quanto crescimento, né, desenvolvendo a minha conversão. Porque não há crescimento se tu não desenvolver a conversão. Não há crescimento. Amém? E o Senhor espera de nós, e eu quero estar fechando por aqui, é que a gente venha se quebrantar na presença dEle. Tá? Nós precisamos disso. Realmente nos aproximar dEle assim, de uma maneira quebrantada. Salmo 34, 18 diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Então realmente tu olhar para ti com esse olhar assim de, puxa vida, eu preciso de Deus. Pode dizer isso, eu preciso de Deus. Eu preciso que Deus toque, sabe? Eu preciso que Deus toque. Vocês lembram que eu ministrei sobre uma palavra sobre Salmos 139? Que tinha os escritos, né? Antes que eu dava informe. Vocês lembram disso? Sim. E aí todos os meus dias foram escritos. Então Deus tem coisas grandes na tua direção. Amém. Coisas grandes na tua direção. Amém. E tu precisa, né? Vai te arrepender, tu vai desenvolvendo a tua conversão. Porque a tendência da gente é encaixar o projeto da gente nesse negócio. E eu preciso me arrepender. E eu preciso desenvolver a conversão. E é isso que eu quero dizer para vocês hoje. O Senhor está nos chamando para algo muito grande. Está escrito já lá, Maurício. Está escrito ali. E a gente, né? Por que o apóstolo Paulo manda a gente renovar a mente? Porque a gente acha que sabe alguma coisa. Só renova, guria, renova esse negócio. Guria, para com isso, renova essa mente. Não, mas eu já tenho experiência, eu tenho tanto. Renova. Maria, renova. Tem muita coisa para fazer. Renova a mente. Entra no sobrenatural de Deus. Entra nessa atmosfera do Espírito. Entra nesse governo. Quando eu peguei essa palavra, Deus estava me falando assim: se a gente entender sobre unidade, nós vamos entrar num nível de governo que a gente nunca entrou antes. Dá uma lida lá o que Adão, o que ele governava. É daquele jeito, gente. Ele botou o nome nos bichos tudo, ele disse o que ia acontecer, ele fazia e acontecia, né? Era ele que fazia. E a intimidade com o Pai, todos os dias. Quando Adão peca, Deus chama quem depois? Chamou Eva, que foi aqui. Eva, onde é que tu tá? Foi isso que Deus disse? Sim ou não? Não. Tá. Deus está falando algo para ti. Deus está falando algo para o maninho. Ele não vai chamar Fabiana, olha, não, ele falou para o maninho. Ele falou para a Fabiana, ele não vai dizer maninho. Ou vai chamar o Ivan ou o Nicolas. Não. Ele vai te chamar porque ele tem falado coisa contigo. Tu ouviu hoje. E tu vai entrar num nível de governo diferenciado. Amém. Gente, eu consigo ver assim, ó, a atmosfera onde nós entrarmos, ela vai mudar. Ela vai mudar. É esse o governo. Por que Jesus, no mar da Galileia, disse: vento, aquieta-te? E o vento continua. Para cima de Jesus? Foi isso? Ficou pianinho. Vocês entendem? Quando ele atravessa e entra na terra ali de Gadara, né? Que hoje é a terra lá da Lisvinha. Jordânia, né? Ele entrou em Gadara. Ninguém passava naquele lugar. Tem um trecho que diz que eram 2 endemoniados, tem outro que diz que era um endemoniado, né? Um gadareno. Vamos pegar um.
Mas Jesus entrou ali, o que aconteceu? Ele veio, se prostrou e disse: olha, tu és o Filho do Deus Altíssimo. Acabou. Não atacou ninguém, não machucou ninguém, se converteu e saiu ali. Com aquele testemunho de libertação, conquistou 10 cidades. É assim que vai ser contigo, porque tu não é filho de Deus? Tu não é filho? Amém. Jesus é o primogênito, e nós viemos depois, nós somos ou nada. Se tivesse algum novinho na fé aqui, ia dizer que era a raspa do tacho, né? Mas não. Então, essa autoridade está na tua mão. Estava falando ontem, no momento de café com o apóstolo Alfredo, e a gente estava lembrando de expulsando demônios, né? Tu lembra? Não sei quanto. E aí começou, né? O pastor só fala essas coisas. Cada demônio, cada coisa assim, né? E os endemoniados faziam teatro, né? Porque é assim, né? Quando a pessoa, às vezes, ela é carente, então, tu expulsa o demônio, aí tu vai fazer uma outra, nos encontros, né? Tu vai fazer uma outra ministração e começa a oração, ele cai endemoniado do mesmo jeito, mas ele já foi liberto. Não, mas ele quer chamar atenção, o demônio não tem mais ali. Então a gente contava sobre isso, né? Mas a autoridade que Deus nos dá para pôr em liberdade os cativos, eu acho que eu tenho aqui, Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração, enviou-me para curar os quebrantados de coração, pôr em liberdade os cativos. Tu tem essa autoridade. Amém. Tu entra, então no teu trabalho tem algum endemoniado lá? Não sei se alguém trabalha e tem algum endemoniado. Eu vou dizer para você, se não for convertido, todo é endemoniado. Aquele que não tem o Espírito de Deus tem que espírito. Então não tem o bonzinho, entende? Nós temos que orar por todos para que todos sejam libertos, porque são todos endemoniados. Aquele que tem a bênção de Deus é abençoado. Aquele que não tem a bênção de Deus é amaldiçoado, endemoniado. Vocês entendem isso? O povo está em casa preocupado, né? Mas é assim. Então a gente cria uma expectativa. Não, mas fulano é bonzinho. Eu não espero isso dele. Até ele cerrar os dentes para ti e os olhos ficar vermelhos e querer te matar. Porque o espírito que está nele não é de Deus. Vocês entendem isso? Então, debaixo de uma unidade, o Espírito de Deus vai começar a ministrar sobre nós, principalmente a autoridade de Deus. Essa conexão com Deus. Deus vai dizer assim: ora pelo teu colega ali, ora pela tua colega ali, ora por essa família, convida. Essa cooperação que a igreja do primeiro século provou. Vocês querem isso, gente? Amém. Eu vou encerrar por aqui. Nós vamos ter então a ceia. Vocês querem isso mesmo? Eu quero. Ou vocês querem ser, me perdoem a expressão, tá? Ou vocês querem ser crente meia boca? Um filho bastardo, um filho rejeitado. Deus não faz isso. Tu é filho de Deus, com toda a autoridade de Jesus. Toda a autoridade, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Todo o poder, diga todo o poder. Todo o poder. Tu quer todo o poder? Fica de pé então. Tipo o Rodrigo botar uma canção. Eu quero que tu feche teus olhos. É tu com Deus, tá? Não olha do lado, mas começa a te ver assim, parte dessa unidade diferenciada a partir de hoje. Começa a olhar com um amor diferente para os irmãos. Começa a olhar com um amor diferente para o ministério que serve ao Senhor. Essa base apostólica que é o ministério Shalom. Começa a olhar com amor aqueles que vão vir. Os que hão de crer, cantando ao poder. Enxerga isso, enxerga.
Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam. Toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam. Toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam. Toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta, Santo, Senhor Rei dos Reis. Tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Pedir para o Rodrigo deixar baixinho. Vamos fazer um ato profético de unidade entre nós. Convidar vocês a vir à frente. Venham mais para frente. Vai dando as mãos aí para o povo. Vamos fazer um círculo redondo. Sempre estava muito redondo.
Pode dar. Eu sinto que nós temos que fazer um pacto de unidade como ministério, mas também entre a nossa família nós temos que fazer um pacto de unidade. A Bíblia diz assim: andarão dois juntos se não houver acordo, entre eles acordo, se não concordarem sobre alguma coisa. A unidade é isso, nós temos que concordar. Alguém morreu por nós. O justo morreu pelo injusto, para que nós provássemos de uma unidade. Apagou. Aquele que não gostava vai começar a gostar. Aquele que roubava não vai roubar mais. Aquele que fazia as coisas erradas não vai fazer mais. Vai querer mais de Deus. Então eu fazendo esse ato profético, né, de um pacto com vocês, porque nós vamos ter muitas vitórias juntos. Aleluia. Nós vamos ter muitas vitórias juntos. Não digo que nós não vamos ter guerra, vamos ter guerra, né? Mas não tem conquista sem batalha, sem dificuldade. O reino de Deus ele é implantado com esforço. Esforço realmente isso é desafiado, né? Bem? Vamos orar sim. Eu quero que tu ore e tu te coloque, né, nessa unidade comigo e com os irmãos, para a gente provar dessa conquista. Pai, nós tomamos a tua palavra, nós tomamos a oração de Jesus nessa noite. Nós somos aqueles, Pai, que Jesus clamava ali em João 17, na oração sacerdotal. Ele clamava por nós, Senhor, para que nós fôssemos um. Nós queremos, Pai, aqui, nesse ato profético, Deus, marcar um tempo, Senhor, um novo tempo na tua igreja, neste ministério. Um tempo, Senhor, de não andar mais como meninos, meninas, mas andar, Senhor, como alguém maduro na tua presença, suportando, se desafiando, mas sendo, Senhor, unidade na tua presença. Unidade no corpo de Cristo. Bênção, Senhor, para a tua igreja em Santa Maria. Bênção para a tua igreja sobre o estado do Rio Grande do Sul e na nação brasileira. Bênção, Senhor, porque o Senhor nos levará além das fronteiras, Senhor. Bênção, Senhor, para Israel. Bênção para Jerusalém. Bênção para levar paz para Jerusalém. Para clamar pela terra santa, Deus. Senhor, que nesta noite saia toda a inquietação, toda a preocupação. Nós entramos no plano original, Pai, nesta noite. Nós deixamos aqui neste altar, Senhor, os nossos planos, os nossos desafios, para viver os teus planos e os teus desafios, Senhor. Oramos, Pai, abençoamos a cada um dos irmãos. Seja, Senhor, esse tempo um marco, Deus, um marco, Senhor. Dia 3 de março de 2024, um marco. Eu sei que na tua presença há um memorial, Senhor, esse tempo, Pai. Oramos, Senhor, por saúde, oramos por ânimo, oramos por crescimento, oramos por milagres, porque é isso que vai acontecer para aqueles que te servem, Senhor. Oramos a Ti, Deus, nos dedicamos no nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode dar um abraço aí, meu irmão que está ao teu lado? Bem-vindo ao hotel. Nós vamos participar da ceia agora, gente. Vou chamar o... É uma ceia diferente, viu? Juliana e Ivan, massinha aqui, por favor. Nós vamos consagrar, então. Nós vamos consagrar, então, o pão do cálice. É o símbolo da unidade.
Alguém morreu. Pão, o corpo, o cálice, o sangue. Alguém morreu. Alguém foi moído, diz a palavra. Alguém foi desfigurado. Isaías 53 fala isso. Ficou irreconhecível. Jesus ficou irreconhecível para que nós fôssemos um. Jesus foi... Arrancaram a roupa dele todinha. Ele ficou nu naquela cruz. Não tinha aquele paninho que o romano coloca, não. Ele ficou exposto à vergonha para que a gente vivesse, então, a unidade. Nós vamos consagrar e vamos participar. Eu creio em um novo tempo. Eu creio que nós entramos no novo tempo. Nós podíamos trazer um pouco mais de trás para cá. As crianças, elas precisam estar nesse tempo. Eles são os pastores. Eles são a nossa descendência espiritual. Precisam estar aqui. Bem, coloque teu coração nisso. Não é uma denominação, viu? É a igreja do Deus vivo. Não é uma instituição humana, é uma instituição celestial. Nós somos autoridades nessa terra e eu quero que tu profetize isso nesse tempo. Amém? Vamos consagrar e vamos participar. Bendito és tu, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso. Pai, tu nos deste, Senhor, o pão do céu. Jesus, o pão vivo que desceu do céu, nos deste, Senhor. Nós consagramos esse pão, Senhor, meu Deus, com este ato, Senhor, esse memorial diante de Ti, Senhor, como um corpo de Jesus. Consagrando, Senhor, que cada parte deste pão é o corpo de Jesus que foi moído, partido por nós. E obrigado, Pai, pelo privilégio de, como igreja em unidade, aqui, Senhor, a Assembleia dos Santos, a família bendita do Senhor, fazer parte, Senhor, em unidade e estar em espírito, Senhor, para participar, Senhor, deste pão consagrado, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, nós consagramos a Ti, Senhor, esse cálice que representa o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. O Teu sangue, Jesus, que é a base da nossa vitória e da derrota de Satanás. Jesus, Tu estás vestido com um manto salpicado de sangue. Na Tua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele sangue vertido no Calvário, que nos purifica, nos lava de toda iniquidade, de todo pecado, de toda condenação, Pai. E que nessa noite, Pai, cada um, Senhor, que participa desse cálice, Deus, que vem uma renovação de aliança, uma renovação de mente, uma renovação de unidade, Pai, em nome de Jesus. Bem, eles vão entregar, então tu receba aí, vamos participar juntos, então. E parte o pão, lava os pés daqueles fiéis, e mesmo o traidor. Nós vamos fazer uma ceia no Jardim do Povo, viu? Lá em Jerusalém nós vamos fazer uma ceia. O Ministério Shalom vai fazer. Profetizo a riqueza de Deus sobre a tua vida para fazer isso. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho, o amor, o sangue, o perdão, em seu mergulhar a minha solução. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho, o amor, o sangue, o perdão, Agradeça a Deus. em seu mergulhar. Agradeça a Deus pela tua vida.
obrigado, todo medo saiu, viu? Todo medo saiu. Depois de ceiar, e era Ou que está em casa, se tiver suco e um pão, pode participar conosco. Entramos em um novo tempo. Vocês que estão nos assistindo, entramos em um novo tempo. Fica o nosso convite para estar com a gente aqui, debaixo dessa atmosfera de vida de Deus. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No teu amor, no sangue, o perdão, em seu meio A palavra do apóstolo Paulo diz que ele recebeu a informação do Senhor, como ele tinha que fazer esse ato. Então, ele tomou o pão, né? Deu graças e disse: este é o meu corpo que foi moído pela minha vida e pela tua vida. E nós deveríamos fazer isso, lembrar disso. E nesta noite, de uma maneira muito especial, o Espírito está ministrando algo novo sobre nós. A vida de Jesus está em nós. A vida de Deus está em nós. E ao participar, eu quero te dizer que a tua mente vai ser tocada e toda mentira vai sair. Toda a distração vai sair. Para que tu venha realmente estabelecer o reino de Deus. A começar pela tua vida, pela tua casa. Tudo que diz respeito à tua vida. Vamos participando. e também no peito amargo, com aquilo que vem de lado sorriso, outra traição. Ele abençoa. Adore o Senhor. Deixa o céu, né? Mas os anjos, eles dizem santo, santo, santo. Adoram o Senhor constantemente. Nós vamos adorar o Senhor eternamente. Eternamente. A atmosfera que a gente não consegue entender com essa mente. Diz o apóstolo Paulo também que ele tomou o cálice da nova aliança, o sangue dele. O cálice que purificou, nossa vida ficou limpa. Diz que o escrito da dívida foi apagado, não tem mais acusação. Se alguma coisa tem te acusado, ela vai ficar aqui. Bem, nós tomamos a aliança do Senhor, é uma aliança séria, o que ele falou é verdade. Não deixa a mentira tomar conta, que tu está perdendo, tu não está perdendo. O Senhor vai te levar a lugares altos, está escrito na palavra. Amém? Essa noite seja uma noite também de eu fazer propósitos com o Senhor, de mergulhar nos princípios de Deus, ser obediente à palavra de Deus em toda a sua extensão. Amém? Nós vamos fazer como nós fazemos, né? Vamos trocar um cálice e fazer a nossa fala de eternidade. Tem uma aliança eterna. Uma aliança eterna contigo. Naquele partir estava todo o meu ser. Tem uma aliança com vocês eterna. Vamos participar. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Te adoramos, Senhor. Agradecemos o teu nome. Sei, Senhor, que fomos vestidos pelo teu Espírito. Vestidos, Senhor. Isso, Senhor, é um gatilho, Senhor, para algo novo. Que vai disparar, Senhor, nas madrugadas, vai disparar nos jejuns, vai disparar, Senhor, no conhecimento da palavra. Nós oramos, Pai, agradecidos como igreja, Senhor. Agradecido pela vida de cada um dos irmãos. A preciosidade das vidas que o Senhor tem colocado para andar conosco aqui, Senhor.
E também como Jesus orava, Senhor, pelos que virão e virão, Senhor. Virão, Senhor, e nós estaremos aqui prontos para inseri-los e fazê-los, Senhor, entender, Senhor, esse grande mistério, esse grande milagre que foi Jesus na cruz. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo. Nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, Senhor. Queremos estar conectados, Senhor, eternamente contigo, em nome de Jesus. Temos uma aliança eterna contigo, Pai. Temos uma aliança eterna contigo, Pai. Temos uma aliança eterna com os irmãos, Pai. Nós não vamos largar a mão uns dos outros, Senhor. Todos vamos entrar juntos, Senhor. E todos aqueles que ganhamos, Senhor, serão resgatados, Senhor, estarão conosco naquele dia, em nome de Jesus. Amém. Amém? Faça um propósito de buscar alguém que está parado. Faça um propósito de buscar alguém que precisa. Tem muita gente que precisa aí. Amém? Vou pedir para o Ivan e a Juliana vir aqui. Amanhã eles viajam. Vão tirar uns dias de férias lá em Campo Grande. E nós vamos abençoar, né, a igreja. Nós estamos enviando eles por um tempo. Né? Vou Raquel vir aqui. Nós vamos abençoá-los. Direciona a tua mão para cá e abençoa eles. Amanhã eles vão fazer 2 dias de carro. É a estrada. Segurança. Pai, nos abençoa os teus filhos. Toda sorte bela. Pai, na visão, Senhor, ela tem que ganhar possibilidades, Senhor, e nós estamos enviando, Senhor, temporariamente. Maravilhosa, com o Senhor, na terra tua deles. presença. Que o teu Espírito vá à frente, Deus. O Senhor conhece o coração deles e sabe, Senhor, que o coração deles está aqui. Mas, Senhor, que tudo aquilo que precisa ser aplainado, seja aplainado, Senhor, para que eles venham, Senhor, em paz, Senhor, e assumam realmente o grande chamado que eles têm em Santa Maria. Nós abençoamos, Senhor, essa viagem. Nós abençoamos, Senhor, cada quilômetro. Nós abençoamos o carro. Pai, parte mecânica, elétrica, Senhor, tudo esteja guardado. Livra eles, Senhor, de acidentes. Seja, Senhor, essa a melhor viagem que eles vão fazer, Senhor. Que os teus anjos, Senhor, eles estejam à frente do carro, Pai. Aonde pararem para se alimentar, Senhor, sejam servidos, Senhor, pelo Senhor, Pai, no nome de Jesus. Que tudo vá bem, Pai. Assim oramos como igreja e os abençoamos em nome de Jesus. Amém. 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 Que todos tenham uma semana abençoada. Nessa dimensão, tá? O Senhor te deu poder e autoridade. Use. Gosto muito de fazer menção da arma, né? Se tu não treinar, tu não vai saber atirar. Então, use a arma que o Senhor te deu para tomar território. Em nome de Jesus. Shalom, shalom. O povo que está em casa, Deus abençoe. Graça e paz. Tá mais alto. Tá comendo bastante feijão?